Você já sentiu que seu sonho era impossível? Que todos ao seu redor diziam para desistir? Esta é a história de um homem que ouviu um não centenas de vezes, que perdeu tudo, que foi ferido, mas que se recusou a desistir. E o que ele conquistou mudou não apenas sua vida, mas a de uma comunidade inteira. Se você está prestes a desistir de algo importante, esta história é para você. E se ela te inspirar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias que vão fortalecer seu espírito. Agora, vamos começar. A madrugada chegava fria naquela pequena vila cercada por montanhas. Miguel, um jovem de olhos determinados e mãos calejadas, acordou antes do sol nascer. Seu sonho parecia impossível para todos ao redor. Construir uma ponte que conectasse sua comunidade isolada ao mundo além das montanhas. Os anciãos diziam que era loucura, que ninguém tinha recursos nem conhecimento para tal empreitada. Mas Miguel carregava no peito uma certeza que ardia como brasas. Se não tentasse, nunca saberia. Enquanto preparava seu café simples, olhou pela janela para o abismo que separava sua vila do resto do mundo. Quantas oportunidades perdidas, quantos doentes que não chegaram a tempo ao hospital, quantas crianças privadas de educação. A dor dessas perguntas alimentava sua determinação. Ele sabia que o caminho seria árduo, repleto de dúvidas e obstáculos. Mas naquele momento, enquanto o primeiro raio de sol tocava o topo da montanha, Miguel fez uma promessa silenciosa. Não importava quantas vezes caísse, ele se levantaria. Não importava quantos dissessem que era impossível, ele tentaria. Porque desistir significaria trair não apenas seu sonho, mas todas as gerações futuras que mereciam algo melhor. Com um caderno gasto debaixo do braço, onde rabiscara seus primeiros esboços, Miguel saiu de casa. Seus passos ecoavam na rua vazia, marcando o início de uma jornada que testaria cada fibra de seu ser. O vento frio da manhã parecia sussurrar advertências, mas ele seguiu em frente. Havia consultado livros antigos na pequena biblioteca, conversado com o único engenheiro aposentado da vila, estudado cada detalhe que conseguiu encontrar sobre construção de pontes. Seu conhecimento era limitado. Seus recursos quase inexistentes, mas sua vontade era infinita. Enquanto caminhava em direção ao precipício, Miguel sentiu o peso da responsabilidade e da esperança. Sabia que muitos o observavam com ceticismo, outros com pena, mas alguns poucos com uma fagulha de esperança nos olhos. Eram esses poucos que o inspiravam a continuar, que o lembravam de que sonhos impossíveis só são impossíveis até que alguém os realize. A jornada estava apenas começando. E Miguel estava pronto para enfrentar o que viesse. 3 meses haviam se passado desde que Miguel iniciara seu projeto. Com as economias de anos de trabalho, conseguiu comprar algumas ferramentas básicas e materiais iniciais. Contratou 2 ajudantes da vila, homens céticos, mas necessitados de trabalho. Juntos, começaram as escavações para a fundação da ponte. Tudo parecia avançar, ainda que lentamente, até aquela manhã fatídica. Miguel chegou ao canteiro de obras e encontrou um cenário devastador. Uma tempestade noturna havia desabado parte do terreno, destruindo semanas de trabalho árduo. As escavações estavam inundadas, ferramentas enterradas na lama e, pior, uma das encostas havia cedido, tornando a área perigosa. Seus ajudantes olharam para ele esperando uma reação, talvez uma desistência. O coração de Miguel apertou. Lágrimas de frustração ameaçaram cair. Mas ele assegurou. Olhou para o estrago, respirou fundo e disse com voz firme: "Recomeçamos amanhã ao amanhecer." Aquela noite foi uma das mais difíceis de sua vida. Sozinho em casa, Miguel questionou-se pela primeira vez se não estaria sendo tolo. Havia investido tudo o que tinha. Seu corpo doía do trabalho pesado e agora tudo parecia
O velho carpinteiro trouxe sua expertise em trabalhar com madeira. O ferreiro ofereceu seus serviços. Jovens fortes se voluntariaram para o trabalho pesado. Mulheres organizaram um sistema de alimentação para os trabalhadores. Pela primeira vez, Miguel sentiu que não estava sozinho. A obra, que avançava a passos de formiga, começou a ganhar velocidade. Com mais mãos trabalhando, em 3 semanas, fizeram o que levaria meses. Mas mais importante que o progresso físico foi o progresso espiritual. A comunidade, antes dividida entre céticos e esperançosos, agora se unia em torno de um propósito comum. As crianças brincavam perto do canteiro, imaginando como seria cruzar a ponte. Os anciãos, que antes criticavam, agora observavam com respeito crescente. Miguel aprendeu uma lição fundamental: grandes sonhos raramente são realizados sozinhos. A força individual é importante, mas a força da comunidade é transformadora. Cada pessoa que se juntava à causa trazia não apenas braços para trabalhar, mas histórias, motivações, esperanças. O Sr. Torres queria que seu filho pudesse estudar na universidade da cidade. A professora Rosa sonhava em trazer mais recursos educacionais para as crianças. Cada um tinha sua razão, e juntas, essas razões formavam uma força imparável. Naquela noite, ao redor de uma fogueira no canteiro, as pessoas compartilharam sonhos e risos. Miguel olhou para aquelas faces iluminadas pelo fogo e soube: eles iriam conseguir. O projeto avançava magnificamente com o apoio da comunidade. Mas um novo problema surgiu, talvez o mais difícil até então. O dinheiro estava acabando. Miguel havia calculado os custos baseado em um projeto menor, mas a ponte precisava ser maior e mais robusta do que imaginara inicialmente. Os materiais necessários custavam muito mais do que as economias da pequena vila podiam cobrir. Reunido com os líderes comunitários, Miguel apresentou a situação com total honestidade. Precisavam de uma quantia significativa para comprar aço, cimento e outros materiais essenciais. Sem isso, a obra pararia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Algumas pessoas sugeriram desistir, fazer uma ponte menor ou até abandonar o projeto. A frustração era palpável. Miguel sentiu o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Havia envolvido toda a comunidade em seu sonho, e agora parecia que os decepcionaria. Naquela noite, não conseguiu dormir. Caminhou pelas ruas vazias da vila, olhando para as casas simples, para as pessoas que depositaram sua confiança nele. Sentou-se na praça central e, pela primeira vez em meses, considerou seriamente a possibilidade de falhar. Mas então, Dona Carmen apareceu, como se soubesse que ele precisava de alguém. Sentou-se ao seu lado em silêncio por longos minutos. Finalmente, falou: Miguel, meu marido sempre dizia que os obstáculos não existem para nos fazer desistir, mas para provar o quanto queremos algo. Quanto você quer isso? A pergunta ecoou em sua alma. Quanto ele queria? Com cada fibra de seu ser. Então, tinha que encontrar um caminho. Nos dias seguintes, Miguel teve uma ideia ousada: levar a história da ponte para além da vila. Escreveu cartas para jornais, procurou organizações de apoio comunitário, até mesmo gravou um vídeo simples explicando o projeto. A resposta foi lenta no início, mas então algo mágico aconteceu. Um jornal publicou a história de um jovem que se recusa a desistir. Uma fundação de desenvolvimento rural se interessou. Doações começaram a chegar, pequenas e grandes. Um engenheiro aposentado da capital ofereceu consultoria gratuita. A comunidade, inspirada, organizou eventos para arrecadar fundos, bazares, jantares comunitários, apresentações artísticas. Cada centavo era celebrado. Cada doação era um voto de confiança. Miguel aprendeu que pedir ajuda não era fraqueza, mas coragem, e que histórias de determinação inspiram outras pessoas a acreditarem também. Antes de continuarmos com esta jornada inspiradora, se você está gostando desta história e quer receber mais conteúdos que vão transformar sua mentalidade, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias poderosas para você. Agora, vamos voltar para o momento mais desafiador da jornada de Miguel:
Com os recursos renovados, a obra ganhou um novo fôlego. A estrutura principal da ponte começava a tomar forma, erguendo-se majestosamente sobre o abismo. Era um momento de celebração e esperança, mas o destino preparava mais um teste para a determinação de Miguel. Durante a instalação de uma viga crucial, uma das cordas de sustentação se rompeu. O som do metal rangendo ecoou pelo vale, seguido de gritos de alerta. Miguel, que estava justamente sob a estrutura, verificando os encaixes, teve apenas segundos para reagir. Empurrado por um dos trabalhadores, conseguiu sair parcialmente do caminho, mas a viga em queda o atingiu na perna, jogando-o ao chão. A dor foi instantânea e avassaladora. O canteiro de obras transformou-se em caos. Pessoas correndo, gritos pedindo ajuda, alguém rasgando tecido para fazer torniquete. Miguel estava consciente, mas a dor era insuportável. Enquanto era carregado para o veículo que o levaria ao hospital mais próximo, na cidade além das montanhas. Uma viagem que levaria horas pela estrada precária. Ele olhou para a ponte inacabada. A ironia era cruel. Se a ponte estivesse pronta, chegaria ao hospital em minutos. No hospital, o diagnóstico foi devastador. Fratura exposta, necessidade de cirurgia, meses de recuperação. Os médicos foram claros. Trabalho físico pesado estava fora de questão por um longo período. Para Miguel, aquilo soou como uma sentença de morte para seu sonho. Como poderia liderar a obra sem poder estar lá, sem poder trabalhar com as próprias mãos? Durante os primeiros dias no hospital, a depressão ameaçou consumi-lo. Olhava para o teto branco perguntando-se se isso era um sinal para desistir. Talvez o universo estivesse dizendo que ele não deveria continuar. Mas então, começaram a chegar visitas. Primeiro Dona Carmen, depois seus ajudantes originais, então uma procissão constante de moradores da vila. Cada um trazia palavras de encorajamento, atualizações sobre a obra, promessas de que continuariam trabalhando. O velho carpinteiro disse: Miguel, você nos ensinou a não desistir. Agora é nossa vez de ensinar isso a você. Ele trouxe fotos do canteiro. O trabalho continuava. A comunidade havia se organizado, dividido tarefas, seguido os planos de Miguel. A ponte continuava crescendo, mesmo sem ele fisicamente presente. Naquele momento, Miguel entendeu algo profundo. O sonho havia deixado de ser apenas dele. Havia se tornado de todos, e essa era uma força que nenhum acidente poderia destruir. Com lágrimas nos olhos, prometeu a si mesmo. Voltaria, mesmo que mancando, e veria aquela ponte terminada. Miguel passou 2 meses no hospital e mais 3 em recuperação na vila. Confinado inicialmente a uma cama e depois a muletas, teve que reinventar sua forma de contribuir para o projeto. Se não podia trabalhar fisicamente, lideraria de outra maneira. Transformou sua pequena casa em centro de operações. Com a ajuda de Dona Carmen, organizou um sistema de comunicação eficiente. Todas as manhãs, os líderes de equipe vinham relatar o progresso, discutir desafios, receber instruções. Miguel revisava plantas, fazia cálculos, resolvia problemas técnicos. À tarde, quando sua energia permitia, ia de muletas até o canteiro para supervisionar e motivar. Foi um período de aprendizado profundo. Miguel descobriu que liderança não é apenas sobre força física ou estar na linha de frente. É sobre visão, planejamento, inspiração e confiança na equipe. Teve que aprender a delegar, algo difícil para alguém que sempre quis fazer tudo com as próprias mãos. Mas ao fazer isso, descobriu talentos ocultos na comunidade. O jovem Roberto revelou-se excelente em logística, organizando materiais e cronogramas com eficiência impressionante. A professora Rosa usou suas habilidades pedagógicas para treinar novos voluntários. O ferreiro adaptou técnicas tradicionais para resolver problemas modernos de construção. A ponte continuava crescendo, não apesar da ausência física de Miguel, mas em parte por causa dela. Sua incapacidade forçada criou espaço para outros brilharem, e a obra tornou-se verdadeiramente um projeto coletivo. Houve momentos difíceis, claro. Dias em que a dor física era tão intensa que Miguel mal conseguia pensar.
Noites em que a frustração de não poder trabalhar como antes o consumia. Mas nesses momentos, olhava pela janela para a estrutura crescente da ponte, iluminada pela luz da lua, e encontrava força para continuar. Um dia, 3 meses após o acidente, Miguel finalmente recebeu alta médica para voltar ao trabalho leve. Quando chegou ao canteiro de obras, caminhando sem muletas, embora ainda mancando, a comunidade parou para aplaudir. Lágrimas rolaram por seu rosto enquanto abraçava cada pessoa. Olhou para a ponte, agora com mais de 2/3 concluída, e sentiu orgulho imenso, não apenas por sua determinação, mas pela determinação de todos. Haviam provado que juntos absolutamente nada era impossível. Faltavam apenas 3 semanas para a conclusão da ponte quando a notícia chegou. Uma tempestade massiva estava se aproximando. A maior em décadas, segundo os meteorologistas. Os ventos poderiam alcançar velocidades devastadoras e a chuva seria torrencial. A ponte, ainda não totalmente reforçada, estava vulnerável. Reuniram-se em assembleia emergencial. Alguns sugeriram interromper os trabalhos e proteger o que pudessem. Outros propuseram acelerar a finalização, trabalhando dia e noite para completar os reforços críticos antes da tempestade chegar. A decisão era de Miguel. Ele olhou para as faces cansadas, mas determinadas de sua comunidade. Haviam chegado tão longe, superado tanto. Paralisar agora, mesmo que temporariamente, parecia uma derrota. Mas arriscar a estrutura e, pior, vidas humanas, seria irresponsável. Trabalharemos sem parar pelos próximos 5 dias, ele anunciou. Mas no 6º dia, todos devem ir para casa e se proteger. A ponte terá que resistir sozinha. Fizemos nosso melhor. Agora confiamos no que construímos juntos. Aqueles 5 dias foram épicos. A vila inteira se mobilizou. Pessoas trabalhavam em turnos contínuos, revezando-se para que o trabalho nunca parasse. Mulheres preparavam comida constantemente. Crianças ajudavam como podiam. Até os anciãos ofereciam sua sabedoria e experiência. Sob holofotes improvisados, trabalharam através das noites. O som de martelos, serras e vozes determinadas ecoava pelo vale. Miguel estava em todos os lugares, verificando cada parafuso, cada solda, cada conexão. Sua perna ainda doía, mas a adrenalina e a determinação o mantinham em movimento. No 5º dia, ao entardecer, deram o último aperto no último parafuso dos reforços críticos. A ponte estava o mais preparada possível. Exaustos, mas satisfeitos, todos retornaram às suas casas para se proteger. A tempestade chegou à meia-noite. Os ventos uivavam como bestas furiosas. A chuva martelava os telhados. Trovões sacudiam o vale. Miguel estava em sua casa, mas não conseguia dormir. Ficou junto à janela, tentando ver através da escuridão e da chuva torrencial a silhueta da ponte. Cada rajada de vento parecia um ataque direto a tudo que haviam construído. Rezou como nunca havia rezado antes. Não apenas pela ponte, mas pelo significado que ela carregava. Esperança, perseverança, comunidade. A prova de que juntos podiam superar qualquer coisa. A tempestade rugiu por toda a noite e pelo dia seguinte. Ninguém na vila dormiu. Todos pensavam na ponte, no símbolo de seus sonhos e esforços balançando na fúria da natureza. Quando os primeiros raios de sol romperam as nuvens tempestuosas, Miguel já estava a caminho do canteiro. Seu coração batia descompassado, oscilando entre esperança e medo. Outros moradores surgiram de suas casas, caminhando na mesma direção. Um rio silencioso de ansiedade compartilhada. À medida que se aproximavam, a visão começou a se revelar. Primeiro, os pilares principais, ainda de pé. Depois, a estrutura do tabuleiro, intacta. Havia danos, sim. Algumas proteções laterais arrancadas, detritos acumulados, sinais óbvios da violência da tempestade. Mas a ponte, a dela impossível ponte, estava lá, firme, resistente, vitoriosa. Um grito de alegria explodiu da multidão. Pessoas pulavam, abraçavam-se, choravam.
Miguel caiu de joelhos, não pela dor na perna, mas pela intensidade da emoção. 2 anos de trabalho, sacrifício, dúvidas, obstáculos, e ela havia resistido ao teste definitivo da natureza. Dona Carmen ajoelhou-se ao lado dele, segurando seu rosto entre as mãos. Você conseguiu, meu filho. Nós conseguimos. As próximas 2 semanas foram de trabalho árduo, reparando os danos da tempestade e completando os toques finais. Mas era um trabalho leve, porque todos sabiam que o pior já havia passado. A ponte havia provado sua força. Agora faltava apenas embelezá-la e prepará-la para uso. Pintaram-na com cores vibrantes escolhidas pelas crianças da vila. Instalaram luzes que a fariam brilhar à noite. Colocaram placas com os nomes de todos que haviam contribuído. Centenas de nomes, uma testemunha permanente do poder da comunidade. Finalmente, chegou o dia da inauguração. Autoridades da região vieram, jornalistas, moradores de vilas vizinhas. Todos queriam ver a ponte que desafiou a impossibilidade. Mas antes da cerimônia oficial, Miguel fez questão de um momento privado. Convidou Dona Carmen para ser a primeira a atravessar. Com seu neto, agora recuperado graças aos tratamentos que finalmente pôde receber na cidade, ela caminhou lentamente pela ponte, lágrimas rolando livremente. Do outro lado, abraçou Miguel e sussurrou: esta ponte não é apenas de concreto e aço, é feita de fé, esperança e amor. A cerimônia oficial foi emocionante. Miguel, convidado a falar, ficou em silêncio por longos momentos, olhando para as faces familiares de sua comunidade. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Esta ponte nos ensina que nada é impossível quando nos recusamos a desistir. Cada obstáculo, cada tempestade, cada momento de dúvida foi uma oportunidade para provar nossa determinação. Não construímos apenas uma ponte sobre um vale. Construímos uma ponte sobre a impossibilidade e do outro lado encontramos a versão mais forte de nós mesmos. Ponto. Os primeiros meses após a inauguração da ponte transformaram a vila de formas que Miguel havia apenas sonhado. Ambulâncias agora chegavam em minutos em vez de horas, salvando vidas. Crianças iam diariamente para escolas melhores na cidade. Comerciantes traziam produtos antes inacessíveis. A vila, antes isolada, integrou-se à região, mas as mudanças mais profundas eram invisíveis aos olhos. A comunidade havia descoberto sua própria força. O que começou como o sonho impossível de um jovem havia se tornado a prova tangível de que juntos podiam realizar qualquer coisa. Esse espírito de determinação e cooperação começou a se manifestar em novos projetos. Um grupo de mulheres iniciou uma cooperativa de artesanato, usando a ponte para acessar mercados maiores. Jovens que antes viam apenas um futuro limitado, agora sonhavam grande, sabendo que obstáculos não eram limites, apenas desafios. O velho carpinteiro começou uma escola de ofícios, ensinando suas habilidades para a nova geração. Miguel tornou-se algo inesperado, um símbolo. Escolas de outras regiões o convidavam para palestrar. Comunidades enfrentando seus próprios desafios pediam sua orientação. Jornalistas queriam contar sua história, mas ele sempre desviava o foco de si mesmo. Não fui eu, dizia consistentemente. Foi uma comunidade que se recusou a aceitar limitações. Eu apenas tive um sonho. Eles o tornaram realidade. Certo dia, um jovem de uma vila distante veio procurá-lo. Sua comunidade enfrentava problemas semelhantes de isolamento, mas por uma grande área alagada. Parecia impossível construir uma passagem. É impossível, o jovem disse, mas havia esperança em seus olhos. Miguel sorriu, reconhecendo naquele olhar o mesmo fogo que ardera em seu próprio peito anos antes. Impossível, respondeu. É apenas uma palavra que usamos para coisas que ainda não descobrimos como fazer. Me conte sobre sua vila, seus recursos, sua gente. Passaram horas conversando. Miguel compartilhando não apenas conhecimentos técnicos, mas algo mais valioso,
a crença inabalável de que a determinação humana, combinada com o esforço coletivo, pode superar qualquer obstáculo. Quando o jovem partiu, Miguel viu-o atravessar a ponte e sentiu uma sensação profunda de propósito cumprido. Aquela noite caminhou sozinho até a ponte. Tocou o concreto frio, agora aquecido pela luz das lâmpadas que haviam instalado. Cada centímetro daquela estrutura carregava memórias, dor, lágrimas, dúvidas, mas também risos, abraços, vitórias. Olhou para o céu estrelado e fez uma promessa. Nunca deixaria que as pessoas esquecessem que desistir não é uma opção quando se tem um propósito maior que si mesmo. 5 anos após a inauguração da ponte, Miguel estava sentado na praça central da vila, agora muito mais próspera e conectada. Ao seu redor, crianças brincavam, comerciantes negociavam, vida pulsava em abundância. A transformação era inegável e magnífica. Uma jovem professora da escola nova, que viera de fora para ensinar na vila, aproximou-se e sentou-se ao lado dele. "Senhor Miguel", começou timidamente, "estou ensinando seus alunos sobre sua história, sobre como construiu a ponte, mas eles me fizeram uma pergunta que não soube responder completamente." "Qual pergunta?", Miguel indagou com um sorriso gentil. "Como você nunca desistiu? Mesmo quando tudo parecia perdido, quando o dinheiro acabou, quando se machucou, quando a tempestade ameaçou destruir tudo. Como continuou?" Miguel ficou em silêncio por um momento, olhando para a ponte ao longe, sua silhueta recortada contra o céu do entardecer. Então, começou a falar, não apenas para a professora, mas como se falasse para si mesmo, relembrando a jornada. "Nunca desistir não significa nunca ter dúvidas. Tive muitas. Não significa nunca sentir medo. Senti terror. Não significa que o caminho será fácil ou que você não será machucado. Fui. A chave é entender que desistir ou perseverar é uma escolha que fazemos não uma vez, mas todos os dias, às vezes a cada hora, às vezes a cada respiração." Ele continuou, sua voz ganhando força. "Nos momentos mais difíceis, lembrava-me do porquê. Não estava construindo apenas uma ponte, estava construindo esperança, possibilidade, um futuro melhor. Quando o como parecia impossível, o porquê me mantinha em movimento. E nunca estava realmente sozinho, mesmo quando me sentia assim. Havia sempre alguém acreditando em mim, às vezes quando eu mesmo não acreditava." A professora ouvia atentamente, gravando mentalmente cada palavra. Miguel apontou para um grupo de jovens atravessando a ponte. "Vê aqueles jovens? Eles não conhecem a vila como era antes. Para eles, a ponte sempre esteve lá. Mas Dona Carmen, o velho carpinteiro, todos que viveram aqueles anos difíceis, sabem o que representa. Não é apenas concreto e aço. É a prova física de que o impossível é temporário, que limites existem apenas até serem superados." Ele se levantou, apoiando-se levemente em sua bengala. Uma lembrança permanente do acidente, mas que ele carregava com orgulho. "Diga aos seus alunos isto: a vida colocará obstáculos em seu caminho. Sempre. Alguns parecerão intransponíveis, mas dentro de cada um de nós existe uma força que desconhecemos até sermos testados.
esperança e a crença inabalável de que enquanto houver vontade, não há verdadeiramente impossível. E você que chegou até o final dessa história, qual é o seu sonho impossível? Que ponte você precisa construir em sua vida? Lembre-se, o único sonho verdadeiramente impossível é aquele que você desiste de perseguir. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Ative o sininho para não perder as próximas histórias inspiradoras. E nos comentários, conte-me qual desafio você vai enfrentar hoje sem desistir. Até a próxima história.